Olá pessoal, como estão vocês? Eu espero que estejam muito bem, assim como eu hoje, muito feliz em apresentar para vocês o primeiro vídeo do Minha Tela Minha Vida. Oi pessoal, eu sou Denis Carvalho, produtor audiovisual, diretor, roteirista e também o criador do Minha Tela Minha Vida, que é um site em formato de blog, onde eu escrevo sobre os filmes que eu gosto, alguns que eu não gosto, resenha, crítica, crônica, uma mistura disso tudo, sempre com uma pitadinha de bom humor e reflexões, não podem faltar. E hoje a gente vai começar essa saga agora em áudio e vídeo, pois o site já existe desde 2023, com alguns poucos textos, é verdade, mas justamente eu parei porque veio a ideia de, por que ao invés de fazer só texto, eu também não faço em áudio e vídeo. Bom, dito isso tudo, para começar em grande estilo, nós vamos falar hoje sobre o filme A Baleia, que foi o primeiro texto que eu escrevi e é estrelado pelo Brendan Fraser e dirigido pelo Darren Aronofsky. Não é fácil falar esse sobrenome não. É verdade. É uma produção da A24, produtora queridinha do meu coração e de vários cinéfilos. E além do Brendan Fraser, ainda tem a Sadie Sink de Stranger Things e o Ty Simpkins no elenco. O roteiro é assinado pelo Samuel Hunter e, como eu falei, a direção fica por conta de Darren Aronofsky. E o filme ainda tem uma avaliação de 7,6 num total de 10 no IMDb, 3,7 num total de 5 no Letterboxd e uma avaliação de 64% no Tomatometer do Rotten Tomatoes. Então, além dos prêmios, tem boas avaliações o filme, hein? E agora, vamos lá pro texto. Uma hora depois... Bom, como eu disse, foi o primeiro texto que eu escrevi para o blog. Ele foi publicado em 17 de março de 2023 e o título dele é Não, ele não está de volta. Aguenta aí que vocês vão entender o porquê. Bom, eu realmente não poderia começar esse blog de forma diferente. Tinha planejado tantas outras formas, falando de tantas outras obras para iniciar os trabalhos, mas a sincronia com o universo prevaleceu. Já começou místico o negócio aqui. Aliás, eu até achava que ele estava conspirando contra. Desde a primeira menção, a primeira cena que eu vi de A Baleia meses atrás, acho que agora já podemos falar que foi há anos atrás, já estava na expectativa, ansioso. Quando finalmente chegou em cartaz, parecia que eu nunca iria conseguir. Sempre acontecia alguma coisa. Até que na véspera da data marcada para colocar o blog no ar, lá estava eu, na sala do cinema. A primeira coisa que acredito ser necessário de se constatar é que Brendan Fraser não está de volta, como muita gente diz. Ou pelo menos dizia na época, né? Que eu não sei se vocês lembram, né? Quando estourou na mídia, né? Essa, entre aspas, volta do Brendan Fraser com essa atuação exuberante no filme A Baleia. Todo mundo falava, né, sobre o retorno dele, né, aos holofotes, com uma grande apresentação, como se ele não tivesse feito nada durante muitos anos, né? Então, meio que foi criada essa história, essa narrativa também desse retorno dele, acho que por muitos interesses, e a gente acho que vai falar um pouquinho sobre isso no texto, mas além da narrativa do filme, também foi muito falado sobre esse tal do retorno do Brendan Fraser, que aí é onde eu questiono, porque eu não concordo muito não. Eu tô passada, chocada. Essa narrativa é injusta em diversos aspectos. É uma manchete preguiçosa quando, após uma busca rápida no IMDb, o Internet Movie Database, é possível verificar que em 1991, quando iniciou a sua carreira, até agora em 2023, ou pelo menos, né, em 2023, quando eu escrevi esse texto, ele não ficou um ano sequer sem trabalhar na indústria cinematográfica. Mesmo que em 2017 participou apenas de um episódio de Nightcap, em 2013, por exemplo, esteve em 5 filmes, o que é absolutamente natural, né, entre altos e baixos do segmento cinematográfico e audiovisual. Como então dizer que alguém está de volta sem ele nunca realmente ter ido? Entende? Faz sentido uma coisa dessa? Por que então fazer isso? Talvez a sensação de presença de Hollywood seja validada nos cartazes dos blockbusters, né? Aqueles filmes que têm um grande orçamento, têm uma grande
expressão midiática, né? E é o que a gente chama também de high concept, né? Um filme feito para uma grande parcela do público e tem um apelo comercial um tanto quanto agradável para os bolsos de quem está procurando retorno com ele. É mesmo, é? O aparecimento também, nomeações de premiações questionáveis, que eu não sei se vocês lembram, né? Essas premiações mais famosas ali de Hollywood, o Globo de Ouro, Emmy, o próprio Oscar também, tiveram uma grande queda de popularidade na sua reputação também, e agora estão tentando ampliar a sua mentalidade para ver se é possível retomar um pouco desse prestígio para voltar a ser um pouco daquilo, né, daquela relevância que sempre tiveram. A gente tem esses últimos anos, né, esse olhar um pouco mais de diversidade, tanto na questão racial também, né, porque sempre a reclamação muito justa de que não temos uma diversidade tanto para atores, produtores, diretores, negros e negras. A diversidade de gênero também sempre foi um grande problema. E também o olhar para outras produções fora desse eixo de Hollywood, né, dos Estados Unidos. Parece que a coisa está melhorando, mas ainda tem muito caminho pela frente. Voltando ao texto, o aparecimento, né, em nomeações dessas premiações questionáveis ou na validação da elite da indústria comandada até há pouco tempo por figuras como Harvey Weinstein e que ainda tem uma longa caminhada de evolução pela frente. O Harvey Weinstein, né, que foi preso dentro daquelas várias denúncias, né, do movimento Me Too, que também afastou dos holofotes outras figuras como Kevin Spacey, e acredito que a indústria ela acaba tentando se beneficiar dessas histórias, dessas narrativas em potencial, como o tal do retorno do Brendan Fraser, né, uma figura muito querida por muita gente, que estava longe dos holofotes, agora cria-se essa narrativa que tem um impacto emocional no público. Eu falo por isso também, tem uma relação de afeto, né, com aqueles filmes da época da adolescência, desde George o Rei da Floresta, A Múmia, que a gente guarda com muito carinho, e quando tem esse retorno num momento assim de nostalgia, com grandes reboots, remakes, né, sendo feitos exaustivamente, e reaparece nos holofotes uma figura que não estava, né, com tanto destaque assim, o pessoal acho que acaba tentando trazer esse tipo de narrativa para também atrair o público com esse apelo emocional, para voltar a se conectar com essas premiações também, né? Nossa. Emoção, né? As mudanças nos formatos de premiações e a autocrítica da meca do cinema nunca se fizeram tão presentes e necessárias. Olha lá, abre aspas. Mesmo o pior cinema continua, apesar de tudo, a ser cinema. Fecha aspas. Já dizia Edgar Morin. E por que eu digo isso? Não sei. Invalidar a presença de Fraser em todo esse tempo na indústria só por não fazer parte da roda de pôquer do clubinho dos mais poderosos, estrelando grandes produções, é, no mínimo, um erro lamentável. O que, na verdade, né, não é meio um erro, é uma estratégia. Mas eu tô tentando, né, dizer o mínimo aqui. Mas, como eu disse, né, essa narrativa serve para alguém. Eu diria até alguéms. Eu estou sentindo uma treta! Tanto dentro quanto fora do cinema. Em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Eu entendi a referência. E, não por coincidência do destino, é uma narrativa totalmente relacionável com o filme. Se estiver disponível para olhar para ela, né? A luta de Charlie, o personagem, né, interpretado pelo Brendan Fraser, para se provar interessado em estar presente na vida da filha Ellie, interpretada brilhantemente pela Sadie Sink, né, de Stranger Things, é dolorosa. Ele sabe o que fez, ela sabe o que ele fez, todo mundo sabe o que ele fez. E mesmo que todos tenham saído machucados na história, a luta para abrir mão do seu ponto de vista, que retroalimenta a sua dor de forma totalmente justificável, encontra em Charlie uma barreira quase que intransponível. Não que seja uma disputa, mas como ele, que talvez seja quem mais perdeu nessa história toda, continua sendo aquele que tem um pensamento mais positivo e esperançoso. É cinematograficamente emocionante e quase que fundamental se entregar um clímax de redenção quando se narra uma história dessa temática.
Porém, o que fica para mim, relacionando a arte que imita a vida e a vida que imita a arte, é que ao nos compadecermos da dor de cada personagem, a partir da consequência dos atos de terceiros, não é a todo momento da vida que teremos essa oportunidade de confrontar nossos antagonistas em um duelo corajoso, sensível, com a redenção entregue ao final. Sendo assim, vale esperar? Deixar na mão de outras pessoas que sabemos que foram injustas conosco a procura satisfatória pelo pedido de desculpa, merecido até, né? Para que possamos seguir em frente? Emotional, damn it! Ai, essa pegou, hein? Não é que eu já não tivesse refletido sobre isso, mas é isso que o cinema faz com a gente, né? É nisso que uma história bem contada e desenhada na tela é capaz de mexer. É isso que uma oportunidade de entregar uma atuação merecedora de um Oscar é capaz de proporcionar. E eu que já tinha, né, como eu comentei, uma memória afetiva, né, com Brendan Fraser desde George o Rei da Floresta, A Múmia e muitos outros filmes, imagina como foi a minha torcida, né, e de várias outras pessoas, né, que se emocionaram e aplaudiram de pé, né, quando o Brendan Fraser foi receber várias das premiações que ele conseguiu. É tudo isso que o diretor Darren Aronofsky entregou em um filme intimista, adaptado, né, de uma peça teatral, dando uma aula do quão profundo podemos mergulhar nas camadas dos personagens se nos focarmos no simples. E tem muito disso, né? Eu falo também como sendo roteirista, diretor, produtor, que às vezes a gente está tentando desenvolver um projeto, seja um filme, uma série, e fica muito pilhado nas limitações, poxa, porque tem várias obras que a gente gostaria de emular, de fazer alguma coisa semelhante, mas tem muitas limitações de recursos, de estrutura e talvez fica ali meio travado no processo, né? Mas até como o Fernando Meirelles conta, como ele conseguiu gravar aquela cena da galinha no começo do Cidade de Deus. Tive a reunião com o Spielberg, que era o produtor, e ele falou como que você fez aquele negócio da galinha, tá? Me conta, por Eu favor. expliquei, o fotógrafo pegou uma câmera pequenininha e amarrou com uma crepe num cabo de vassoura e correu atrás e falou, show galinha, show galinha. O cara falou, eu preciso chamar minha equipe técnica aqui, se eu fosse fazer aquela cena... Os efeitos especiais. Aquela cena pra mim custaria $1,5 milhão, você fez com um cabo de vassoura, tá? Foi engraçado. E isso que eu acho mais importante, a gente, no simples, pode buscar várias soluções criativas para contar aquela história e não sair desse foco. Seria legal se a gente tivesse recursos, estrutura e tudo mais, mas às vezes pode até acabar fugindo da proposta. Qual é a história que a gente gostaria de contar, né? E a gente voltando, né, pro simples, mesmo tendo estrutura disponível, a gente mostra, né, como o próprio filme A Baleia, que esse olhar mais simplista, mais intimista pode trazer a gente a profundidade de contar histórias que não precisa de toda essa parafernália, né? E aí, né, o caminho de volta para casa do cinema foi catártico, para variar. Eu não preciso cavar muito fundo para tentar criar um laço de empatia com o protagonista sobre a dor de perder alguém muito próximo e o impacto que isso tem, e sobre menosprezar a importância da sua própria vida para alguém. E eu escrevi isso no texto e estou falando isso agora também. Afinal, por que alguém iria me querer na sua vida se já não há tantos exemplos que mostram o contrário? Deu para entender? Não. Eu vou repetir. Afinal, por que alguém iria me querer na sua vida se já não há tantos exemplos que mostram o contrário? Você entendeu, velho? Mais ou menos. Calma que a gente chega lá. Mas, mesmo com toda a merda que se encontra na vida de Charlie, a presença e as discussões são apenas sinais de que essas pessoas estão conectadas, que o amam de um jeito ou de outro, com toda a dor envolvida e compartilhada. Então, por que alguém deixaria de me amar também com as merdas na minha vida, se já não há tantos exemplos que mostram o contrário? Nossa. Que papo é esse, Willis? Bom, basicamente é o seguinte, alerta de spoiler. Não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, assistam o filme Novos Mutantes, que é baseado ali naquele universo dos X-Men, e ao final do filme há uma citação de uma lenda que diz o seguinte, existem 2 ursos. Um representa seus medos, suas angústias, seus maiores problemas e desafios. Outro representa
a felicidade, suas alegrias, pessoas que você gosta, se conectam, enfim, só coisas positivas. Qual dos 2 ursos irá sobreviver? Aquele que você alimentar. Ah, agora eu entendi! Isso significa o quê? Obviamente, resguardadas as devidas proporções, mas que a gente não tem o poder de controlar as pessoas e suas ações com os problemas que elas podem nos causar. Mas no máximo a gente tem um pouco de poder sobre a nossa resposta, a nossa reação em relação a essas ações das outras pessoas. É verdade. Então, se a gente quiser ver só o lado negativo dessas situações, a gente vai encontrar argumentos. Se a gente quiser ver o lado positivo dessas situações, a gente também vai encontrar argumentos. Então, acho que é sempre bom relembrar isso, colocar no nosso radar mental que mesmo no meio, né, da angústia, da ansiedade, das dificuldades, da tristeza, né, envolvida em situações muito ruins que a gente passa, dá pra gente navegar sobre essas possibilidades também, tentar olhar para um outro lado e tentar pelo menos Largar mão de ser besta. minimizar o impacto, né, dessa dificuldade. Que é importante, né, a gente abraçar a dor, lidar com as dificuldades das situações, mas também é importante saber quando deixar ir, né? Véi, que viagem é essa, véi? Tá bom. Então, Charlie, atendendo a pedidos, escrevi aqui algo com a mais profunda sinceridade que eu poderia entregar. E para a Kate, que me pediu uma indicação de filme enquanto eu estava na fila do cinema para entrar na sessão, preciso falar mais alguma coisa? Não! Então, pessoal, esse foi o primeiro texto que eu escrevi para o Minha Tela Minha Vida. Espero que tenham gostado. Tanto esse quanto os outros textos estão no minhatelaminhavida.com.br. Vão estar no Substack também e agora em áudio e vídeo no YouTube, no Spotify e possivelmente em outras plataformas também. E aí, você já tinha assistido a baleia? Deixe sua opinião aqui nos comentários, se você gostou, se não gostou, compartilha com os amigos a indicação tanto do filme quanto do vídeo aqui, deixa seu like, se inscreva também, porque toda semana vai ter vídeo novo, vai ter episódio novo aqui, nessa mistura de resenha, com crítica, com crônica, bem humorada, com reflexão, aqui no Minha Tela Minha Vida. Então, espero que tenham gostado e até semana que vem.